Olá, eu sou o professor Pedro e vamos falar aí um pouquinho a respeito dos espelhos esféricos. Bom, o que nós temos de bom aí para saber sobre os espelhos esféricos no mínimo? Bom, ele é formado por uma esfera, então a circunferência, né? Certo? Então a circunferência. Só que ela não vai ser a circunferência completa aí, certo? Vai ser só um pedaço dela, então aqui representa a parte onde vai ter uma superfície bem lisa e polida para gerar a reflexão, certo? O que mais que a gente precisa saber? Existe um centro de curvatura, existe um vértice, existe um ângulo de abertura e existe um raio de curvatura, certo? Essas são as coisas importantes aí. Centro de curvatura, raio de curvatura, que é o raio da circunferência, vértice, e esse ângulo, né, esse ângulo de abertura aí, nós vamos usar ângulos pequenos, tá? Que são menores aí que 10 graus. Bom, o que mais que nós precisamos saber? Existem dois tipos de espelho, o côncavo, que é esse, onde nós temos o eixo principal aqui, e o convexo, que é esse aqui. Opa, deixa eu fazer de outra cor. Convexo, que é esse aqui, cujo eixo principal passa pelo centro aqui. Vou fazer aqui em azul, cujo eixo principal passa pelo centro. Por onde há a reflexão? Bom, a reflexão acontece, claro, nesse sentido aqui. É aqui que vai refletir, aqui também, certo? O côncavo reflete por dentro e o convexo por fora, na curvatura, tá? Então, esse aqui é o côncavo e esse aqui o convexo, certo? Assim, então, côncavo, convexo. Côncavo a parte interna da colher, vamos dizer assim, convexo a parte de fora ali da colher. Para entender bem a teoria, é interessante saber alguns raios importantes e alguns pontos importantes. Então, pontos importantes, nós já vimos aqui o centro de curvatura, esse Czinho aqui, que seria o centro da curva do espelho. Aqui é onde fica o centro de curvatura, fica lá do outro lado, tá? Porque a curvatura é para o outro lado, então o centro de curvatura é aqui, internamente, entre aspas, aí o espelho. Bom, o que mais que a gente precisa saber? Sobre o foco. O que é o foco? O foco é metade da distância do centro de curvatura. Ele se localiza na metade. Aqui também tem um foco, só que o foco fica lá do outro lado. Um foco ali imaginário. E aqui é um foco real, tá? Bom, o que mais que nós precisamos saber? Além do centro de curvatura, foco e classificar como convexo. Nós precisamos saber de alguns raios aí particulares, né? Alguns raios importantes para a formação de imagem. Lá em espelho plano, a gente precisava saber de alguns tipos de raios para formar imagens. Aqui também, tá? Só que aqui tem algumas regras diferenciadas. Lá no espelho plano, a regra é o quê? Bateu com uma inclinação, volta com a mesma inclinação para o outro lado, certo? Até desenho aqui só para você relembrar. Então, espelho bem plano, o que acontece? Bateu com uma inclinação, volta com a mesma inclinação, tá? E no espelho esférico? No espelho esférico tem algumas mudanças aí, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o côncavo aqui como exemplo. Côncavo. Quais são os raios aí que estão no eixo principal e que funcionam ali no espelho côncavo? Bom, primeiro vamos colocar aqui o centro de curvatura e o foco, certo? Quais são os raios particulares ali? Bom, um raio que pode acontecer, existem infinitos raios, tá? Mas um deles é um raio que passa pelo centro de curvatura. O raio que passa pelo centro de curvatura, ele vem pelo centro de curvatura e ele volta pelo centro de curvatura. Então, ele bate e volta no mesmo, na mesma direção em sentido oposto. Tá? Ele bate e volta. Qual outro raio importante aqui para a formação de imagem? Então, lembrem comigo. Centro de curvatura, ele vai e volta. Qual outro que é importante? É um que vai paralelo. Se ele vai paralelo ao eixo principal, ele volta pelo foco. Tá? Então, vai paralelo, volta pelo foco. Bate aqui e vem pelo foco. Certo? Isso aqui é importante. Então, centro de curvatura vai e volta pelo mesmo lugar. Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Tá? Então, tem todos esses raios aqui. Paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Que mais? E tem o do vértice. Se vem pelo vértice, sai com a mesma inclinação. Então, se aqui é alfa também.
O do vértice funciona como um espelho convencional, plano, tá? É o único ponto aí que tem esse funcionamento, pelo plano, igual o espelho plano. Então, você vai no vértice, volta com a mesma inclinação. Se vai paralelo, volta pelo foco. Se vai pelo centro de curvatura, volta por ele mesmo. Esse espelho aqui é mais tranquilo de imaginar situações. E se fosse um espelho convexo? Bom, se for um espelho convexo, como que a gente pode imaginar as situações? O espelho convexo, ao contrário, ele é assim, certo? E o eixo dele, né, principal ali, ele fica para dentro, né? Tracejadinho aqui. Aqui seria o foco e aqui o centro da circunferência. Mas a regra aí é a mesma, tá? Vai paralelo, professor, se vai paralelo, volta para o foco. Só que aqui o foco está do outro lado, então a direção do foco é essa. Só que ele não vai entrar aqui dentro do espelho, ele vai bater e vai refletir aonde? Na direção do foco. Então, ele vem paralelo, ele volta pela direção do foco. E aqui seria uma parte interna que, teoricamente, ele existiria lá dentro, tá? Que você não... na verdade, não existe algo imaginário. Então, você volta pela mesma direção. Vou fazer de novo aqui, ó. Então, vem paralelo, volta mais ou menos assim, que seria a direção do foco aqui. O que mais que a gente precisa saber? Os outros raios são iguais, tá? Deixa eu apagar aqui. Isso. O outro raio interessante é o que vai pelo centro de curvatura. Se ele vai pelo centro de curvatura, na direção do centro de curvatura, o que acontece? Ele volta pelo centro de curvatura. É a mesma coisa, tá, pessoal? E o último, né, um dos últimos interessantes aí, é o que? Bate no vértice e volta pelo vértice. Ou seja, ângulo alfa e ângulo alfa. Bom, esses são os raios aí particulares mais interessantes para saber. E nós temos aqui, né, a diferença côncavo, convexo, e esses raios são muito importantes. Se você souber eles, você faz os exercícios tranquilamente. Tá? Então essa é um pouquinho da teoria aí de espelhos esféricos que são divididos em côncavo e convexo. Qualquer coisa tem mais informação aí na descrição do vídeo, dá um likezinho se você gostou e até a próxima.